A seguir, Ambiente por Inteiro, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Tá muito quente, né? A gente fica até meio confuso, porque sai de manhã tá aquele ventinho e dá 10 da manhã já tá aquele calor absurdo. À tarde ainda mais calor e à noite começa a esfriar de novo. A gente não sabe nem o que vestir praticamente. Isso acaba influenciando e atrapalhando, por exemplo, que nem eu sou um professor da atividade física e o calor acaba influenciando, tipo o desgaste, a falta da água no corpo, então influencia em tudo. Estou percebendo que está muito quente. Comparado com os anos anteriores, a temperatura está subindo demais. Antes a gente tinha uma coisa parecida com o inverno aqui, que chovia, era um tempo que a gente costumava usar um agasalho, mas hoje em dia está difícil. O ano inteiro está sendo muito quente, muito abafado. Eu percebo que as chuvas que estão caindo estão amenizando só no momento, geralmente vem com uma extrema força assim, e do nada volta a esquentar demais. Você também deve ter percebido que as temperaturas esse ano foram atípicas em cada estação. Mas afinal, quais são as explicações para todas essas mudanças? Vivenciando especificamente nesse ano é a atuação de um fenômeno chamado El Niño. Esse El Niño representa um aquecimento acima do normal das águas do Pacífico, que acaba gerando uma alteração na circulação atmosférica e, consequentemente, afetando várias partes do mundo, não só o Brasil, não só a costa oeste da América Central, mas também a Oceania, a América do Norte, Europa, outras regiões do mundo. Então, na atuação do fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico, ao contrário do que é a Laninha, que é o resfriamento dessas águas do Pacífico além do normal, nesse fenômeno, normalmente o que acontece é que uma região da América do Sul, onde normalmente é uma região fria e seca, passa a ser quente e úmida, que é justamente na costa oeste da América do Sul, próxima à região do Equador e Peru. O que acontece nisso é que o ar subindo nessa região, ele acaba chegando no topo da atmosfera, circulando e descendo sobre grande parte da região central da América do Sul, mais especificamente do Brasil. Bom, com isso, como o ar desce, ele desce aumentando a pressão, o ar seco, e ele acaba ficando um ar quente. Então isso gera um sistema, que a gente chama de sistema de bloqueio, em que a subsidência, ou seja, a descida de um ar quente e seco, que vai promover então uma elevação das temperaturas. Esse sistema acaba bloqueando o avanço dos sistemas frontais, né, e impedindo com que as massas mais frias provenientes do sul atinjam a nossa região e com isso elevando as condições de temperatura. Muito bem, o que acontece com isso é que a gente acaba tendo um padrão de temperaturas acima do normal. E isso vem se estabelecendo já há diversos meses, né? E o prognóstico continua indicando que isso vai ocorrer daqui para frente. Os termos tempo e clima ainda confundem muita gente. O clima pode ser estudado com anos de antecedência, já o tempo, não. Pois é, diferente do que muitos pensam, essas variações são coisas diferentes. Bom, as condições de tempo é o que está acontecendo em um determinado momento, o que aconteceu no passado ou o que vai acontecer no futuro com as condições meteorológicas. Ou seja, o tempo é extremamente dinâmico no tempo cronológico e no espaço. Clima se refere a uma condição média, ou seja, eu vou computar as condições de tempo ao longo de uma série histórica de 30 anos e contabilizar a média disso. Então, essa distinção entre condições de tempo e clima, ela é muito importante.
E dentro desse contexto a gente também tem o que a gente chama de variabilidade climática. Bom, o que significa variabilidade climática? É justamente essa oscilação das condições de tempo em torno da média. Então essa variabilidade climática é o que está acontecendo exatamente esse ano. Então a gente está o quê? Com uma condição de um ano que se caracteriza como uma anomalia em termos de temperatura. Um verão tipicamente quente e relativamente úmido, e aí veio para o inverno seco e quente. Isso quer dizer o quê? Que o seco é normal, né, para essa época do ano, porém as temperaturas muito acima do normais estão sendo influenciadas por algum fator, que no caso é o El Niño, fazendo com que a gente tenha o quê? Um valor que variou muito para cima. Então, nessa situação, a gente tem que entender que variabilidade climática ela faz parte, né, do nosso dia a dia, faz parte das características do clima de uma região. As mudanças climáticas têm implicações significativas para a vida na Terra. Existem dois agentes que podem influenciar nas mudanças climáticas: o homem e a natureza. O primeiro agente tem tido influência muito maior que o segundo. O assunto é tão sério que tem sido alvo de diversas discussões e pesquisas científicas. O homem, obviamente, interfere no ambiente e isso vai ter uma consequência em termos das características climáticas também. Então aí a gente passa para um outro termo, que é o termo mudanças climáticas. Então a gente já falou tempo, clima, falamos em variabilidade, falamos em anomalia, que é um evento isolado, fora do padrão de variabilidade normal, e agora a gente chega no tema mudanças climáticas, né? Então, uma das principais causas das mudanças, ou pelo menos do aquecimento global, que é a principal mudança que tem ocorrido, que é o aumento da temperatura, isso está relacionado à ação antrópica, ou seja, questão de desmatamento, urbanização, industrialização, tudo levando a uma maior emissão de gases de efeito estufa, que vai alterar o balanço de radiação da Terra e interferir principalmente na temperatura mínima, ou seja, temperaturas mínimas mais altas levam a temperaturas médias mais altas e, consequentemente, isso altera o padrão médio, né? Porque clima é a média, então altera o padrão médio das condições atmosféricas. Então, obviamente, a mudança climática ela está ocorrendo, é um fator importante, porém ela não pode ser responsabilizada por eventos isolados. Então, o fato de que está ocorrendo esse ano com a temperatura, ele não pode ser acreditado somente à mudança climática, ele é acreditado a um evento específico que está ocorrendo no Oceano Pacífico, certo? Que está interferindo nas condições meteorológicas da América do Sul como todo e outras partes do mundo e, consequentemente, isso não é efeito de longo prazo, é um efeito local e a partir do ano que vem nós podemos ter uma situação totalmente oposta com o resfriamento da água do Pacífico e acabar tendo temperaturas abaixo do normal. Então, isso é extremamente dinâmico, mas obviamente o homem também tem uma influência grande nesse sentido. A atmosfera é um sistema extremamente dinâmico e ter uma previsão do que vai acontecer fica cada vez mais difícil conforme você aumenta o tempo do que quer determinar. Ou seja, é difícil saber como serão as condições do tempo nos primeiros meses do ano, por exemplo. Já as análises feitas em períodos mais curtos é o que chamamos de previsão do tempo. A previsão climática indica o quê? Que existe uma tendência probabilística de que o verão seja um pouco mais chuvoso do que o normal, principalmente nos 3 estados do sul e pegando ainda o sul do estado de São Paulo, o sul do estado do Mato Grosso do Sul. Para a região norte e nordeste, o prognóstico é que as chuvas fiquem muito abaixo do normal, que é uma característica normal da situação de El Niño, e na grande área central, que envolve boa parte do nosso estado, inclusive a região de Piracicaba, centro-oeste e parte do nordeste, a tendência é de que a gente fique dentro da variabilidade normal, ou seja, seria 33% de chance de ser acima do normal, 33% de chance de ser dentro do normal e 33% de ser abaixo do normal, ou seja, é uma previsibilidade, uma previsão que não ajuda muito, mas com certeza temperaturas acima do normal, como já vem ocorrendo, isso deve se manter para o verão e chuvas dentro da variabilidade normal. Isso significa o quê? Que muito provavelmente nós vamos ter um verão mais típico, ao contrário do que aconteceu nos anos 2014 e 2015, em que a gente teve aí o que a gente chama de veranico, né? Falta de chuva durante a estação seca. Por isso, é fundamental manter o equilíbrio entre homem e natureza, para que ambos consigam viver em harmonia e assim dividir o ambiente por inteiro.